Fala galera, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre Fiagro. Então, bora lá? Todo mundo sabe que o Brasil é uma potência do agronegócio, que a gente literalmente alimenta boa parte do mundo e o agronegócio representa 27% do nosso PIB. Isso quer dizer que 1/3 de tudo que o Brasil produz na sua economia vem do agronegócio. E como a gente faz para investir nesse setor tão importante do Brasil e que tende a crescer cada vez mais? Hoje tem algumas soluções para isso e a gente vai falar aqui uma delas, que é através do Fiagro. Então, bora lá para a explicação do que significa a sigla Fiagro, que é Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais. O Fiagro basicamente é igual aos fundos imobiliários que vocês devem ter ouvido falar aqui no canal algumas vezes, porque é um assunto que eu falo bastante. Porque a carteira do canal é focada no ganho de dividendos e todos os meses a gente aporta em ativos que paguem dividendos, seja ações ou então fundos imobiliários. Você pode clicar aqui em cima para acompanhar o último vídeo da carteira do canal. Quando você investe em fundos imobiliários, na prática você está comprando uma participação em uma cota de fundo que é composto por ativos do setor imobiliário urbano. Esse ativo pode ser imóveis físicos como shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, entre outros, ou então papéis de dívida do setor imobiliário, como CRIs e LCIs. E quando você investe em Fiagro, é exatamente a mesma coisa. Você está comprando a cota de um fundo que pode ser composto por imóveis rurais, porque Fiagro é voltado para o agronegócio, ou então em papéis de dívidas do setor do agronegócio, notadamente como os CRAs ou então LCAs. E assim como nos fundos imobiliários, podem existir Fiagros que são híbridos, que são aqueles que têm imóveis e também têm na sua composição papéis de dívidas do segmento do agronegócio. O funcionamento do Fiagro é basicamente o mesmo do fundo imobiliário. Os Fiagros também pagam dividendos, normalmente mensal, assim como os fundos imobiliários, e assim esses dividendos que você recebe na sua conta são isentos do imposto de renda também, que nem os fundos imobiliários. E caso você venda a cota dos seus Fiagros e você tenha lucro, você também tem que pagar imposto de renda de 20% sobre o lucro, assim como nos fundos imobiliários. Uma das principais diferenças entre os fundos imobiliários e os Fiagros nesse momento, sem dúvida, é a liquidez. Para isso, a gente vai analisar o boletim mensal da própria B3 para a gente chegar a essa conclusão juntos. Primeiro a gente vai ver aqui o boletim mensal dos Fiagros e depois a gente vai analisar o boletim mensal dos fundos imobiliários para a gente chegar a essa conclusão. Então a gente consegue ver aqui nesse gráfico que toda essa classe de Fiagro ele tem um valor de mercado de 6,2 bilhões de reais e tem um pouco mais de 188 mil investidores. Agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico dos fundos imobiliários. A gente consegue ver nesse gráfico dos fundos imobiliários que toda essa classe tem um valor de mercado de 201 bilhões de reais e tem um pouco mais de 2 milhões de investidores. Então a gente consegue ver que os Fiagros são muito menores ainda, até porque os Fiagros são relativamente mais novos do que os fundos imobiliários. Isso faz com que os Fiagros tenham pouca liquidez quando comparado com os fundos imobiliários, ou seja, ainda tem poucas pessoas comprando e vendendo e isso pode afetar o preço. De repente, se você compra uma grande quantidade ou se você quiser vender uma grande quantidade desses ativos, pode influenciar o preço. Então, a liquidez é importante sim. Isso acaba até fazendo o preço de mercado. Então, é um ponto que a gente tem que ficar atento nos Fiagros. Um ponto positivo do Fiagro, sem dúvida, é o potencial dessa classe de investimento. O setor do agronegócio no Brasil é gigantesco e é muito forte. Como a gente viu no início do vídeo, ele representa 27% do nosso PIB. Há um aumento na demanda global por proteínas e grãos, que é produzido por esse setor, o agronegócio. A gente pode ver o que eu estou falando se confirmando nessas notícias. Então, o setor do agronegócio tem uma tendência grande de crescimento e essa classe de ativos de Fiagros pode surfar um pouco desse grande potencial de lucro que tem nessa classe. Uma coisa legal que a gente pode comparar entre os fundos imobiliários e os Fiagros é que os CRAs que fazem parte desses Fiagros, normalmente eles são indexados pela taxa Selic, diferente dos fundos imobiliários de papéis, que são indexados mais à inflação, ou então em uma divisão, metade inflação e metade Selic. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque a taxa Selic está alta, está em 13,75. Então é por isso que os Fiagros pagaram tanto dividendo assim. Temos que ficar atento a esse dividendo alto, porque a gente não pode eternizar isso, pois temos expectativas da taxa Selic reduzir e esse dividendo vai cair. Mas vale a gente ter esse entendimento das características desse tipo de ativo que a gente tem para investir agora. E antes de falar sobre dois Fiagros, eu tenho uma pergunta para te fazer. Se você já é inscrito no canal, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso me ajuda muito e ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E se você puder curtir o vídeo, vai me ajudar mais ainda e também ao YouTube. Então bora lá falar sobre os dois Fiagros que a gente vai falar hoje. E o primeiro que a gente vai falar hoje é o KNCA11,
que é o Kinea Crédito Agro Fiagro Imobiliário. O portfólio dele é dedicado a investimentos em valores imobiliários, especialmente em CRA, CRI, cotas de Fiagro, LCA e LCI. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield de 14,83%, o seu PVP atual é de 1,05 e ele está custando R$ 107,13. E o próximo que a gente vai falar é o VGIA11. 100% do patrimônio desse fundo está alocado em 25 CRAs, que são indexados ao CDI. Ele está com preço de R$ 9,79 nos últimos 12 meses, ele teve um dividend yield de 18,70% e ele está com um PVP de 1,03. Me conta aí se você tem algum Fiagro na sua carteira. Por hoje é isso, valeu e até a próxima.